E aí, galerinha, meu nome é Alisson Silva, professor de literatura, e vamos dar continuidade aqui ao estudo da literatura com a introdução à literatura. Beleza? Na introdução à literatura, hoje nós vamos começar falando sobre o que é texto literário e texto não literário. Vamos aqui. Mas antes vamos fazer a leitura aqui de um textozinho, de um poema de Fernando Pessoa. A literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida ela não basta. É uma frase para nós refletirmos, tá? A vida ela não basta, ela tem que ter brilho, ela tem que ter graça, ela tem que ter continuidade, ela tem que ter algo que nos faça seguir. Vamos para cá. Temos alguns textos aqui para nós analisarmos, beleza? O primeiro texto que nós vamos trabalhar aqui é um textozinho de Caetano Veloso. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando um antes, um agora e um depois. Tá? É uma música de Caetano Veloso. Nossa, filho, quantos sonhos legais você tem, certo? Agora vamos guardar direitinho, porque na vida temos que ganhar dinheiro. Pesado o texto, viu? Temos aqui outro textozinho, dois velhinhos de Dalton Trevisan, tá? Dois pobres inválidos bem velhinhos, esquecidos numa cela de asilo. Ao lado da janela, retorcendo os aleijões e esticando a cabeça, apenas um podia olhar lá fora. Junto à porta, no fundo da cama, o outro espiava a parede úmida, o crucifixo negro, a mosca no fio de luz. Com inveja, perguntava o que acontecia. Deslumbrado, anunciava o primeiro. Um cachorro ergue a perninha no poste. Mais tarde, uma menina de vestido branco pulando corda, ou ainda, agora é um enterro de luxo. Sem nada a ver, o amigo remordia-se no seu canto. O mais velho acabou morrendo para a alegria do segundo. Instalado, afinal, debaixo da janela. Não dormiu, antagonizando a manhã. Nem desconfiava que o outro não revelava tudo. Cochilou um instante, era dia. Sentou-se na cama com dores, espichou o pescoço entre os muros em ruína, ali no beco um monte de lixo. Próximo texto, aviso proibido a entrada de pessoas não autorizadas. Outro aqui, sem medo, de Valda Fogaça. Não tenho medo de ir em busca dos meus sonhos. No mundo da literatura me vejo uma discípula que segue seu mestre feito criança na aventura dos seus primeiros passos. Quero galgar por esse caminho fantástico, qual julgo, francamente rio, ir rumo à fábrica de sonhos e fantasia. Agora vamos analisar. Afinal, o que é um texto literário e o que é um texto literário, professor? O senhor passou aí um bocado de texto. Então, qual a finalidade desses textos? Vamos identificá-los, tá? Texto literário e textos não literários, ele apresentam diversas diferenças. Essas diferenças vão ver na forma, na linguagem e na significação. Beleza? Elas vão simplesmente se diferenciar, onde, professor? Na finalidade comunicativa. Ou seja, por quê, professor? Porque o texto literário, ele visa entreter o leitor, enquanto o texto não literário, ele visa informar o leitor. Eita, o bizu, já foi. Texto literário, ele entrete o leitor, ele vai entreter. O texto não literário, ele vai apenas informar. Beleza? Aqui, próximo. No próximo aqui, vamos ver quais são as características dos textos literários. Primeira coisa que eu vou lembrar, primeira característica que eu tenho é função estética, tá? Já que ele possui função estética, porque o objetivo dele é só entreter, beleza? Recorre a uma função poética e emotiva da linguagem, visando criar expressividade e despertar sentimentos e emoções do leitor. Depois, ele utiliza uma linguagem conotativa e polissêmica, gerando uma multiplicidade de interpretações. Tá? Então, ele vai fazer essa brincadeira. Você vai ler o texto, um texto literário, e você vai ver essa mistura, tá certo? De significações. Passou.
Há uma reflexão sobre a realidade que leva a uma recriação pessoal e subjetiva da realidade. Ele utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos, apresentando a simbologia, beleza, musicalidade, sonoridade e harmonia dentro de um texto. Ainda vai ter a questão da simbologia. Aqui, ó. São textos literários, poemas, os romances, os contos, as crônicas, as fábulas, as lendas, as peças de teatro, as letras de músicas. Então, eles são textos literários. Vamos aqui ver alguns exemplos de textos literários, tá? Uma consoada, tá? Ó, quando a desejada da gente chegar, não sei se dura ou coroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô, iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com os seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta. Com cada coisa em seu lugar. Esse textozinho é um texto de Manuel Bandeira. Você vai, não vamos analisar o texto, vamos analisar a questão estética do texto. Então, você vê primeiro a questão estilística, depois você vai ver a questão poética, a questão sonora, a questão das figuras. Então você vê que tudo isso você tem presente aqui dentro desse texto de Manuel Bandeira. Você vai ter agora um segundo texto, tá? Que esse textozinho é um texto de Jorge Amado, que ele fala sobre a morte e a morte de Quincas Berros d'Água. Tá certo? Vamos para cá. Até hoje permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berros d'Água. Dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas. Não há clareza sobre a hora, local e frase derradeira. A família, apoiada por vizinhos e conhecidos, mantém-se intransigente na versão da tranquila morte matinal. Sem testemunhas, sem aparato, sem frase, acontece há quase 20 horas antes daquela outra propalada e comentada morte na agonia da noite, quando a lua se desfez sobre o mar e acontecem mistérios na orla do cais da Bahia, presenciada, no entanto, por testemunhas idôneas, largamente falada nas ladeiras e becos escusos. A frase final repetida de boca em boca representou, na opinião daquela gente, mais que uma simples despedida do mundo, um testemunho profético, mensagem de uma simples despedida de mundo, tá? Cadê? De um profundo conteúdo, como escrevia um jovem autor de nosso tempo, tá? Então, esse textozinho, tá? É um texto de Jorge Amado, tá certo? Um outro texto literário, só você analisar. Função estética, não tem função de informar, mas a função de levar você a refletir, a uma reflexão dentro da questão da literatura. Característica de textos não literários. O texto não literário, ele possui o quê? Uma função utilitária e referencial, ou seja, tendo como principal objetivo fornecer uma informação. Texto meramente informativo, tá? Utiliza a linguagem denotativa e clara, criando objetividade na transmissão da informação. Beleza? Ele vai relatar fatos reais de forma impessoal e imparcial, não havendo opiniões e juízos de valor sobre o conteúdo do texto. Beleza? Ó, não utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos que possam prejudicar a compreensão do conteúdo do texto. Não, por quê, professor? Porque o objetivo dele é só informar, tá certo? Então, se ele vai informar, ele não vai precisar usar a questão estilística, a questão métrica, a questão sonora, a questão simbólica. Não, ele não vai precisar nada, porque ele só vai informar, tá certo? A única objetividade aqui é a transmissão da informação. Aí você tem aqui, ó, característica deles, ó, são textos não literários, as notícias, as reportagens, as entrevistas, as cartas comerciais, os artigos científicos, os livros didáticos, os manuais de instrução, os dicionários, as enciclopédias, as receitas de culinária, as guias de beleza, as bulas de remédio. Então aqui você tem uma série de textos literários, não literários, para você observar.
Vamos aqui, ó. Exemplo de texto não literário. Arara, nome de diversas aves trepadeiras de grande porte, que se destacam pelo colorido muito vivo, em geral vermelho, amarelo e azul, e por falarem, embora não tão bem quanto os papagaios, tem bico muito grande, curvo e forte. Com ele, quebram as cascas mais duras dos frutos e sementes que comem. Então aqui, ó, você tem um verbete de um dicionário, você tem simplesmente, ó, um significado aqui sobre arara, tá certo? Então o objetivo ali é simplesmente informar. Aqui, ó, uma receita de brigadeiro de chocolate, um modo de fazer, uma forma de informar. Ó, em uma panela funda, junte o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Misture e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Retire do fogo e deixe esfriar. Depois de esfriar, faça pequenas bolinhas com a mão, passando a massa de chocolate no granulado. Tá? Então, assim, ó, já deu vontade de fazer. Ó. Vamos fazer chocolate? Depois que acabar a aula. Aqui, ó. Vamos fazer um resumo da nossa aula de hoje, tá? Vamos aqui. Resumo. O que é um texto literário? Vamos para cá. Texto literário é um texto estético. Lembre disso, tá? Ele visa emocionar, tá? Sensibilizar. Aí eu voltei aqui, ó. Se ligando ao outro, a linguagem poética, ou seja, ficção, recriação da realidade, linguagem conotativa e uma linguagem ambígua. Beleza? Ó, texto não literário vai ter a ênfase aqui no conteúdo, é na informação, tá? É uma linguagem denotativa, realidade apenas traduzida, é uma linguagem objetiva, o seu objetivo aqui é só informar ou explicar, tá? Galerinha, por hoje é só, beijo no coração e qualquer dúvida, estamos aí, beleza? Tchau!